Os três amigos, Avelino, Benedito e Clementino, trabalham juntos e estão sempre fazendo brincadeiras. Certo dia, a supervisora entra na sala onde eles trabalham e faz a seguinte pergunta: que dia do mês é hoje? Aí o Avelino diz: hoje não é dia 14. Benedito diz: ontem foi dia 12. Clementino diz: amanhã será dia 15. Pois é, ninguém chamou ninguém de mentiroso, né? Isso ajudaria a gente. Será que existem afirmações opostas aqui? Pois é, aparentemente não, né? Mas existem sim, existem sim. Porque olha o que o Avelino diz. Hoje não é dia 14. Ele está dizendo que hoje não é dia 14. O que o Clementino diz? Amanhã será dia 15. Dizer que amanhã será dia 15 é a mesma coisa que dizer que hoje é dia 14, não é? Então, o Avelino está dizendo que hoje não é dia 14. E o Clementino está dizendo que hoje é dia 14. Quer dizer, entre esses dois, um está falando a verdade e o outro está mentindo. O Avelino e o Clementino. Então vamos botar aqui, ó. Verdade ou mentira. Verdade ou mentira. Né? Beleza. Sabe-se que, agora vem a parte legal que ajuda a gente. Um deles mentiu e os outros disseram a verdade. Bom, entre esses dois, eu tenho certeza que um está mentindo. E ele está falando que as outras pessoas disseram a verdade. Então, com certeza, o Benedito falou a verdade. O que o Benedito disse? Ontem foi dia 12. Se ontem foi dia 12, hoje é dia 13. Ele falou a verdade, então eu tenho certeza absoluta que hoje é dia 13. Tá, a pergunta da questão é exatamente essa, né? Ó, um deles mentiu e os outros disseram a verdade. O dia em que essa situação ocorreu, o dia que essa situação ocorreu foi dia 13, alternativa C. Só mais uma coisinha para concluir a questão, né? Antes que eu esqueça, né? Que é o seguinte, vamos supor que a questão também estivesse pedindo quem mentiu e quem falou a verdade, né? Daria para identificar. Quer ver, ó? Porque a gente sabe que hoje é dia 13, né? O que o Avelino disse? Que hoje não é dia 14. De fato, se é dia 13, então não é dia 14. Então, eu poderia também dizer, identificar o Avelino como sendo a pessoa que está falando a verdade. E, obviamente, o Clementino como sendo a pessoa que está mentindo. A gente já viu, né? Que se esse fala a verdade, esse está mentindo. Até porque, o que o Clementino disse? Amanhã será dia 15. Se hoje é dia 13, e a gente já definiu isso, amanhã é 14, não 15, então ele está mentindo. Agora, então, se a questão tivesse pedindo, marque no gabarito a pessoa que mentiu, seria o Clementino, por exemplo, né? Então, tem que cuidar também com a pergunta, tá? Agora chegamos num tipo diferente de questão. Foge daquela regrinha que a gente tinha visto antes, aonde uma das pessoas afirmava que a outra estava mentindo, ou quando havia duas afirmações opostas, né? Essa questão é um pouco diferente. Perceba, hein? A gente está fazendo vários perfis de questão aqui para você, né? Ensinando várias técnicas diferentes. Quando você estiver fazendo a tua prova de concurso, você vai ter que ler a questão que tem lá e ver em qual perfil ela se adapta melhor. Qual técnica que você vai utilizar que a gente viu aqui na aula. Mentalizar a aula e associar a questão com as técnicas que foram ensinadas, tá? Vamos lá? Olha que legal, vamos com calma aqui, né? 4 amigos apostaram uma corrida de bicicleta. Manuel disse, Pedro ganhou e Fábio chegou em segundo lugar. Fábio disse, Pedro chegou em segundo lugar e Antônio em terceiro. Pedro disse, Antônio foi o último e Manuel o segundo. Beleza. Agora olha só como ela é diferente. Sabendo-se que cada um dos rapazes disse uma verdade e uma mentira. Antes havia afirmações iniciais ali e a questão falava embaixo, ó, um deles mentiu e os outros todos falaram a verdade. Ou um falou a verdade e os outros todos mentiram. Isso facilitava o processo, né? Essa não. Cada um deles disse uma verdade e uma mentira. Pois é, existe um método chamado método hipotético. Você considera algumas coisas e testa essas suas considerações para ver se elas fecham com o problema. Por exemplo, eu sei que o Manuel, ele falou uma verdade e uma mentira. Então eu considero que a primeira parte é verdade e que a segunda parte é mentira. E faço análise disso. Eu tenho que fazer a mesma coisa para as outras afirmativas. Só que isso, via de regra, dá um trabalho grande.
Eu não vou dizer que a gente não vai usar isso nenhuma vez. É possível. Agora, são raras as questões, raras, que você tenha que fazer isso mesmo. Esse perfil de questão fica muito mais fácil, né, se você utilizar a ideia de análise das alternativas, que não deixa de ser um método hipotético também. Você está supondo que essa é a correta. Aí você vai verificar a validade disso, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai reduzir esse trabalho hipotético de análise lá de cima, né? E vai analisar as respostas. Ah, isso fica muito mais simples. Ó, para eu dizer que eu vi uma questão que tivesse que usar o método hipotético mesmo e tal, ó, eu não lembro. É muito raro. A maioria esmagadora desse perfil de questão, análise de respostas, mata ela, tá? Vamos lá? Alternativa A. Pedro chegou em último e Antônio em terceiro. Eu vou analisar isso aqui. Eu vou considerar essa como sendo a verdadeira. E vamos ver se ela bate com os dados do problema. Pedro chegou em último. Então, ó, lá é o vencedor. Primeiro, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Colocado. Ele está dizendo, Pedro chegou em último. Beleza? E Antônio em terceiro. Antônio em terceiro. Agora vamos analisar a afirmativa do Manuel. O que o Manuel disse? Pedro ganhou? Não, Pedro não ganhou. Pedro não ganhou, chegou em último, tá vendo? E Fábio chegou em segundo. Veja, o texto diz o seguinte: sabendo que cada um dos rapazes disse uma verdade e uma mentira. Então, para que a alternativa A seja correta, para que ela seja condizente, obrigatoriamente, né? Ó, Pedro ganhou é a mentira, né? Fábio chegou em segundo, tem que ser a verdade. Então aqui tem que ter o Fábio. Perfeito? Tem que ser o Fábio. E quem tem que chegar em primeiro? O Manuel. Certo? Agora vamos analisar o que o Fábio disse. Tem que ter uma verdade e uma mentira, tá? Fábio disse, Pedro chegou em segundo, não chegou. Não chegou. Segundo a nossa análise inicial, não. E Antônio chegou em terceiro. Opa, Antônio chegou em terceiro, bate. Então tem uma verdade e uma mentira. Por enquanto tá ótimo, hein? Se fechar, a terceira é a A. Terceira, Pedro disse, Antônio foi o último, não foi, então essa é a mentira. E Manuel o segundo, também não. Se a alternativa A fosse a correta, ela daria certo para as três análises, entende? Ela fecharia com os dados do problema. Veja bem, quando a gente testa uma resposta e chega numa situação paradoxal, uma situação absurda, uma situação em que não condiz com as informações do problema, então quer dizer que essa não é a alternativa correta. Ela deve ser descartada. Então a alternativa A está eliminada, tá? Ela não bateu, ela não fechou com a situação proposta aqui. A situação de que um teria que falar uma verdade e uma mentira, né? Cada um deles teria que falar uma verdade e uma mentira. A gente chegou à conclusão de que o Pedro falou duas mentiras, então não é a A, entendeu? Fica fácil assim, muito mais fácil assim. Então, vamos continuar. Essa situação está descartada. Vamos testar a alternativa B? Vamos lá? O que diz a B? Pedro foi o primeiro colocado, Pedro, e Fábio o último. Fábio o último. Vamos lá. Afirmativa do Manuel. Pedro ganhou e Fábio chegou em segundo. Beleza. Pedro ganhou. É verdade. Fábio chegou em segundo? Mentira. Falou uma verdade e uma mentira. Tá ok. É isso mesmo. A afirmativa do Fábio. Pedro chegou em segundo. Essa é a mentira. E Antônio em terceiro. Então eu vou botar o Antônio em terceiro, né? Para que o Fábio tenha falado uma verdade e uma mentira. Não é isso? Ó, Pedro chegou em segundo é a mentira. Beleza, então tem que ter uma verdade também. Então eu vou ter que botar o Antônio em terceiro. Logo, o segundo colocado vai ser o Manuel. Não tem opção. Vamos ver a afirmativa do Pedro, a última. Se tiver uma verdade e uma mentira, como o problema sugere, matamos a questão. É a B. O que o Pedro disse? Antônio foi o último. Essa é a mentira. E Manuel o segundo. Essa é a verdade. Veja, bateu certinho. Com essa disposição que você está vendo aqui, ó, retirada da alternativa B, né? Eu tenho exatamente cada um deles falando uma verdade e uma mentira. Veja como isso bate certinho, né? Vamos testar a alternativa C? Pelo menos mais uma para você se convencer de que isso daqui funciona? Vamos lá, então.
Quer ver como a C não vai dar certo? Evidente, né? Não tem como, não pode dar certo. Olha a alternativa C. C, Antônio foi o primeiro colocado e Manuel o último colocado. Então, Antônio em primeiro, Manuel em último. Vamos ver o que o Manuel disse. Pedro ganhou, essa é a falsa. E Fábio chegou em segundo, então aqui tem que ser o Fábio, né? E aí tem que ser o Pedro aqui, certo? Entendeu? Ó, Manuel disse, Pedro ganhou, Pedro não ganhou. Então essa é a mentira. E Fábio chegou em segundo, então o Fábio tem que ter chegado em segundo para ter uma mentira e uma verdade. E aí obrigatoriamente o Pedro fica em terceiro. Quer ver como não vai fechar em uma das duas agora? Ou nas duas? Fábio disse, Pedro chegou em segundo, não chegou. E Antônio em terceiro, também não. Ó, se a correta fosse a C, né? Teria que ter uma verdade e uma mentira ali. E tem duas mentiras. Tá vendo? Não vai bater nem a D e nem a E. Pode fazer isso no teu caderno agora. Faz essa mesma análise que eu fiz aqui para ver se você consegue, tá? Você vai chegar nessa conclusão absurda na alternativa D e na E. Então a única que vai fechar é a B. Esse tipo de questão hipotética, que não tem jeito, né? Eu aconselho você a ir fazendo a análise das alternativas. Fica muito mais fácil assim, tá? A equipe de trabalho de uma empresa de socorro mecânico é composta diariamente por 4 funcionários, sendo apenas um supervisor e 3 auxiliares. Tem que ter 4 funcionários, um tem que ser supervisor e os outros 3 auxiliares. A escala do plantão para o Natal e para o Ano Novo será a seguinte: dia 24 de dezembro de 2008, André Bernardo, Carlos e Décio. Dia 25 de dezembro, Carlos, Elton, Fábio e Bernardo. Dia 31, Décio, Bernardo, Gilberto e Fábio. Dia 1º de janeiro, Fábio, André, Bernardo e Gilberto. Beleza. Olha o que está escrito aqui, hein? Um supervisor e 3 auxiliares. Vamos continuar? Os 2 supervisores, então são 2 supervisores que tem no total, decidiram que irão trabalhar exatamente 2 dias cada. Cada um vai trabalhar 2 dias. Nunca no mesmo dia, então não pode ter os 2 supervisores no mesmo dia, tá? Nunca no mesmo dia. Eles vão trabalhar 2 dias cada um, certo? E nunca no mesmo dia. Os 2 supervisores juntos não, né? Até porque estava escrito antes que tem que ser um supervisor e 3 auxiliares, né? Então ele reforçou aquilo que tinha sido falado antes. Porém, os 5 auxiliares não estão sujeitos a esta restrição. A partir das condições acima, os supervisores são... Quer dizer, fica muito mais fácil resolver essa questão, como eu fiz a outra, pela análise das alternativas, né? Vamos lá, ó. Primeira alternativa, Gilberto e Carlos. Vamos imaginar que os supervisores sejam Gilberto e Carlos. Vamos ver se dá algum conflito. André, Bernardo, Carlos e Décio. Beleza, o supervisor é o Carlos, os outros 3 auxiliares, os 2 não estão no mesmo dia, tá ok. Carlos, Elton, Fábio e Bernardo. Beleza, o Carlos de novo, né? Supervisor, os outros 3 auxiliares, não tem nenhum tipo de choque. Décio, Bernardo, Gilberto e Fábio. Ó, o supervisor Gilberto, os outros 3 auxiliares, né? Fábio, André, Bernardo e Gilberto. Supervisor Gilberto, os outros 3 auxiliares. O Carlos não está aqui nem aqui. Perfeito! A alternativa A já fechou com os dados do problema. Então ela está correta, corretíssima. É Gilberto e Carlos. Mas deixa eu te mostrar como que as outras ficam erradas, tá? Imagina que os supervisores sejam André e Fábio. Vamos voltar aqui? Bom, André e Fábio. Primeiro dia bate. André, Bernardo, Carlos e Décio. Tem só o André que é supervisor. Ok. Segundo dia, Carlos, Elton, Fábio e Bernardo. Beleza, tem só o Fábio. Tá de boa também. Terceiro dia, Décio, Bernardo, Gilberto e Fábio. Beleza, tem o Fábio. E olha o último dia que aconteceu. Fábio e André. No mesmo dia. E não pode, né? Os 2 supervisores no mesmo dia. Viu como a B deu errado? Agora vamos analisar por que a C está errada. O que diz a C? Que Elton e Décio. Elton e Décio. Vamos lá. Ó, Elton e Décio. André, Bernardo, Carlos e Décio. Beleza, o Décio é o supervisor. Carlos, Elton, Fábio e Bernardo. O Elton é o supervisor. Elton e Décio. Décio, Bernardo, Gilberto e Fábio. Décio é o supervisor.
Fábio, André, Bernardo e Gilberto. Não tem nenhum dos dois supervisores, entende? Então, teria que ter pelo menos um deles, ou o Elton ou o Décio. Por isso que a C está errada. Viu? A D, Gilberto e Décio. Gilberto e Décio. Já para a gente analisar bem rápido aqui. Gilberto e Décio. Aqui tem o Décio só, tá ok? Aqui não tem nenhum dos dois. Nem o Gilberto e nem o Décio, ó. Aqui, ó. Já tá errada por causa disso a D. Tá vendo? Tem que ter um supervisor, né? Elton e Bernardo. Elton e Bernardo, deixa eu ver onde é que aparece. Elton e Bernardo. Por que que tá errado? Tá, aqui tem o Bernardo. Ó, Elton e Bernardo juntos no dia 25. Viu que deu errado, né? Não pode. Então, a única alternativa que fecha, que bate com os dados do problema, é a alternativa A. Então, veja, mais uma questão hipotética dessa, que você consegue matar pela análise das respostas, né? Fica muito mais fácil por esse processo, tá?